o valor da moeda tem a ver com a balança, né? E a dívida entre os estados, distritos, estados e países, né? Tipo o precatório, né? Que muito tempo se tinha falado sobre o precatório e que tinha uma época que falava muito que o precatório dos estados e municípios estava muito elevados, né? Que seriam as dívidas, né? E que isso estava causando constrangimentos, né? Agora parece que já está mais melhor, né? Do que estava antes, né? Então, que o precatório ou a dívida, né, que se tem entre os estados, municípios, entre os países, é o que faz elevar o preço, né, da taxa de produtos e serviços e também o valor da moeda, né? É, que seria as transações, né, as transações dos países, estados, municípios, a compra e venda de produtos, serviços, né, arrendamentos, empréstimos, troca de moeda e outros tipos de transações, né? Todas essas relações, né, essas transações de comércio entre os estados, municípios, distritos e países, né, eles são registrados, né, no Banco Central Internacional, que se estende para o Banco Central dos países, né? Com o processo do câmbio, né? Que, por exemplo, no Brasil, o dólar está mais ou menos R$ 6, né? Então, que quando viaja, né, para um país do exterior, por exemplo, os Estados Unidos, tem a libra esterlina, que é mais cara ainda, tem o euro, né? E quando viaja para o exterior, para poder igualar o patamar, né, de renda, é, tem, que se, é, tem que se pagar 6 vezes mais, né, porque está a taxa do valor da moeda nacional, né, a diferença. Tem que trabalhar, né, 6 vezes mais para equivalar o valor de um trabalho só, né, em relação ao valor internacional. É, então, que inclusive o valor da importação, né, da exportação da matéria-prima, também se exporta é, bastante matéria-prima e aproveitando o processo da diferença cambial entre os países, né? A gente observa também que tem montadoras, né? Fábricas de metalurgia, de automóveis também, né? Que tem montadoras de carros aqui no país, né? E fabrica muitos carros, né? E aí aproveita a diferença cambial, aproveita o preço da matéria-prima, né? O valor da taxa de serviço, né? E depois exporta os carros, né, para a Europa ou para outros países e aproveitam o preço, né, o preço elevado em relação ao câmbio, né, e ganham uma boa vantagem, né, sobre esse tipo de transação também, né. Então, né, essa questão das empresas aproveitarem o patamar dos juros, da diferença comercial para levar vantagem, né, no valor cambial, a gente acha que um processo que a maioria do comércio, né, as empresas, setores de prestação de serviço, é claro que vão aproveitar que se tem uma diferença cambial, né, para poder levar vantagem, né? Mas que esse tipo de processo um processo que, porque se tem essa diferencial na contemporaneidade, né? Então, né,
Se poderia ter setores de prestação de serviços no país, né? Tipo fábrica, por exemplo, uma fábrica nacional de um carro, né? Carro nacional, uma fábrica de algum tipo de produto alimentício interessante, nacional, né? Algum tipo de coisa que achasse interessante, né? Parece que sim, poderia, né? Sobre a questão da diferença do fator internacional, né? Parece que desde que se obedecesse esses critérios internacionais, né? É, que no país estrangeiro se tem uma sofisticação mais acentuada um pouco, né? Então que desde que se obedecesse os critérios do processo internacional, se poderia ter vários tipos de fábricas de produtos nacionais, né? Que se tivesse interesse, apesar que o grau de sofisticação se poderia ter suas controvérsias, uns 40% de um produto que teria uma qualidade melhor, né? Que também estava dando problema na maioria dos países, até pouco tempo atrás, né? Porque a maioria dos países estavam preferindo comprar no estrangeiro, né? Saiu no noticiário, por exemplo, que o país da Venezuela estava comprando lá nos Estados Unidos a maioria dos produtos e serviços, até supermercado, né? E deixando de fazer os produtos nacionais próprios, né? E isso refletiu também, né? Vários outros países, refletiu o Brasil, refletiu até os Estados Unidos e outros países que estavam comprando também, às vezes no Reino Unido, né? Até o Reino Unido, na hora de inventar algumas coisas, também copia um pouco de outros lugares, né? Então que tem, assim, apesar de tudo, uma razoabilidade, mas que a gente vê que o processo do câmbio, né? É bom que se tenha um câmbio entre os países, mas que não precisa de ser um abismo, né? Um abismo tão grande. Que o processo do câmbio, né, entre os países também, às vezes, se faz uma razoabilidade, né? Se pode ter um processo que não é fixo, né, de acordos, né, de preço de produtos e serviços entre setores de prestação de serviço de países diferentes, né? Porque nas relações comerciais e sociais, né, é, de bens fudíveis e infudíveis, né, entre os países, estados e municípios, é importante que os países que têm mais tempos, né, mais crescimento e desenvolvimento, eles têm um certo privilégio, tanto os países quanto os estados ou municípios, que se tenham um privilégio, né, em relações, nas relações, para que não se fique perdido na eternidade, né? É necessário que se tenha uma lixiviação social, né? Uma certa diferença, uma discriminação, né? Apesar que se tem suas controvérsias, né? Os 35 a 40% para energia luminosa, processo de integração, né? Consciência e respeito, né? Entre os países, estados, municípios, distritos. É importante também, né, que os municípios, estados, países tentem ajustar a moeda do câmbio, né, ou precatório, para que as diferenças, né, de taxas, câmbio, não seja um abismo, né, entre os países, por exemplo, né? E as diferenciações entre os municípios e estados, às vezes, não sejam certos processos, né? Não deixe-se de ajustar a ponto de ficar
o câmbio ir aumentando, né? E outros tipos de processos que se gera dívida e aumentando a ponto de ficar perigoso, né? A gente viu que tinha no processo é, que dentro do comércio, né, tanto dos estados, municípios e países, né, que a produção dos produtos e serviços, né, é, deveria ser, né, por exemplo, a gente vê que lá na Europa se tem muita plantação de uva, né, então não se deveria ficar plantando uva, né, se vê que determinado país tem plantação de outras coisas, né? Então, o que seria interessante se plantasse, né, produtos que são diferenciados, né, para não ficar imitando, porque o outro país produz uvas, né? Então, mas que viu outra coisa interessante, né, que dentro dos municípios, estados, né, e países diferentes, se tem muitas coisas interessantes em relação na biodiversidade do lugar, né? E sempre tem uma coisa que é interessante e que não tem, né, no outro município, no outro estado, e que se tem interesse, né? Todo mundo tem interesse de comprar uma coisa que tem no outro estado, que não tem no estado onde a gente mora, por exemplo, né? Por exemplo, o pistache. O pistache tem no Reino Unido, né? Não tem no Brasil. No Brasil tem uma goiabinha que chama araçá, né? Então, gosta-se, né, de experimentar coisas que não tem no outro. Gosta de se experimentar os gostos do outro, né? Então, que do processo que o município e o Estado tem sempre coisas interessantes, né? No processo na sua biodiversidade, e às vezes se poderia, né, ver algum tipo de fruta, algum tipo de produto comestível ou algum objeto que se poderia fazer, que tem um tipo de cultura no lugar que o outro poderia achar interessante, né? E aí faz um tipo de manufatura, né, que se tem uma certa qualidade internacional, e a gente acha que mais de 60% se tem procura, interesse, né? Que estava falando, tanto na escola quanto nos telejornais, falando que o mundo estava sofrendo, né, um processo de globalização, né, e que estava fazendo nesse processo de globalização, colocando todo um monte de processos iguais para todos os países, né, inclusive lá na Europa, se estava se estranhando um pouco, né, e a gente vê que o processo, que é importante que se tenha produtos iguais na economia mundial, né? Inclusive porque pessoas que viajam, né, entre países diferentes, que têm culturas diferentes, precisam de ter um processo de alguns produtos e serviços que são iguais, né, também, apesar que gostam da cultura do outro, mas a gente vê que às vezes a pessoa que está acostumada num país e viaja para o outro, fica um determinado tempo, é difícil acostumar com a cultura, a comida, né, do outro país. Então é interessante que se tenha uns 40% de coisas que são iguais mesmo, né? Também tem, que é importante, que o processo da, o processo da globalização, né, estava esquecendo um pouco do critério, né, dentro do processo da globalização, inclusive entre os estados, municípios e distritos, apesar que se tem umas controvérsias, né, 40%, estava esquecendo que se tem um critério, né, do índice das relações internacionais,
dos produtos e serviços, né, que se vende, é, nos, é, entre o índice de tempos, né, o índice de desenvolvimento entre os países, né? Agora a gente vê que o processo da globalização está ajustando, né, esse tipo de coisa, de processo. Então, que os estados, os municípios, né, o estado, o município, por exemplo, né, ele poderia produzir muito bem produtos e serviços que fossem interessantes, né, além da economia interna, né, é, ter um processo positivo, poderia importar e exportar esses produtos depois de sanada o equilíbrio da economia interna, né? Poderia comprar produtos que fossem de outros países para revender, né? E quando estivesse com um saldo positivo, ele poderia pagar as dívidas, né? Tanto com os outros estados, os municípios, e o país, né? O país poderia pagar a dívida interna e poder ajustar também, né, o câmbio, a moeda, né? Então, que as taxas entre os municípios, entre os estados, se poderia reajustar, né, para valores que seriam razoáveis, sem precisar ser um abismo, né? Um abismo muito grande entre as taxas, né? Inclusive o câmbio, né, internacional do país. Que na Europa, né, mais ou menos a Europa meridional, né, é, Europa, na Europa Central, né, e adjacências, é, que é mais ou menos onde fica Portugal, Espanha, né, e países de adjacências, é, que aconteceu que na época mais ou menos de 2013, 2014, né, estava tendo uma certa crise, né, que vários países estavam até guerreando entre si, né, os países estavam bastante endividados e estavam assim com uma certa crise, né, nas relações diplomáticas entre os países da Europa Central e adjacências, né? Então que para sanar a crise, né, o G7 implantou, né, a zona do euro, que implantou a moeda euro, né, que seria adotada nos vários países, né? A maioria estavam muito endividados, né, e estava gerando bastante conflitos, né? Com o euro, né, houve uma certa estabilização, que a gente vem notando até aqui, né? A gente acha que no futuro, né, os países que estão na zona do euro, que tinham uma moeda, né, de origem diferente, às vezes vão adotar novamente, né, quando conseguir estabilizar, né, o processo da economia, voltar a adotar uma moeda, né, do país de origem, às vezes que gostariam, né? O Estado, o município, o país, que consegue, né, aumentar, ajustar os seus precatórios, consegue ajustar as taxas, né, o valor dos produtos e serviços, empréstimos, câmbio, né, matéria-prima, também pode até aumentar o valor da moeda, né, e acaba conseguindo se diferenciar e ter vantagens, né, inclusive nos ganhos das relações econômicas e sociais, né? Também acontece, né, no processo seletivo, que se
acaba acontecendo um processo seletivo até de migração, né? A gente vê, por exemplo, lá na Suécia, né, lá na Dinamarca, que quando vê alguns programas na internet, que eles têm um valor, né, eles ajustam o preço da moeda, que é um valor mais elevado, né? Isso acaba acontecendo um processo, vantagens, né? Vantagens de critério de seleção no processo da migração, né? Mais valia, né? Tanto para as pessoas como para vários tipos de bens, tanto fugíveis quanto infungíveis, né? A gente vê, por exemplo, também que alguns países, alguns estados, né, que conseguiram fazer esse processo do aumento da moeda, parece que houve casos que às vezes conseguiu, né, fazer uma cédula diferente, mas que na maioria dos casos é mais ajuste de valores, né? Ajuste de taxas nas relações entre eles, né, os estados. Por exemplo, né, que o real que existe, né, pode ser que real que existe, né, que tem resistência no mundo dos sentidos, né, que não é apenas imaginário, que é ontológico, né, que está ligado à coisa, né, ao bem, e não só a uma pessoa, a pessoa, né, também que se refere ao rei, né. No Reino Unido, a gente vê que hoje, na contemporaneidade, se mistura um pouco dos processos, né? Mais ou menos parlamentarismo, misturado com reinado, que o do Reino Unido mesmo tem sempre, gosta, né, do processo do reinado, até hoje que as pessoas têm uma admiração pelo processo do reinado também, né? Ontológico, o processo do real também tem versus do processo materialismo, né? A filosofia materialista em relação à filosofia realista, né? Então, e que é a antiga também, a antiga moeda portuguesa, né? Que se teve em diferentes épocas, né, com diferentes valores. O Brasil, por ter certo valor em relação a Portugal, né, e outros países da Europa, desde a época da colonização, né, que se teve, esse evento teve grande importância a nível mundial, né, que deu um desenvolvimento para todo o mundo, né, o processo da colonização. E que a gente fica imaginando que se talvez teria uma nova fase do processo da colonização, né? Mas que parece que se parou-se um pouco os processos, né? Então que o Brasil também acabou adotando, né, a moeda, por ter também sido colônia, né, de Portugal. E teve também, na época dos anos 70, 75, tinha a moeda cruzeiro, réis, né? Cruzado novo. E nessa época também teve desventuras, né, de juros, as moedas desvalorizou. Hoje, né, hoje é a moeda real, né? Voltou novamente a moeda real e ficou mais estável a economia, né? Já não é essa avalanche de instabilização, economia muito instável, do dinheiro desvalorizando, além da conta, né? Muito. E que o Brasil, que o real também foi adotado em diferentes épocas no Brasil, e o plural de real é réis, né? Apesar que o Brasil não adotou a moeda Portugal, mas que não fala portunhol, né? Então a gente viu que tinha um processo interessante também, que Portugal, na época, Portugal e Espanha, que
e com os países do norte e adjacência, né, do Reino Unido, que até o Oriente, né, que ajudaram nesse processo. Hoje a gente vê que, da colonização, a gente imagina que Portugal, naquela época, estava achando também, né, que estava muito dispendioso o processo de ficar administrando várias colônias, né, que acaba virando o elefante branco, né, tem que ficar administrando muitas colônias. E se as colônias, depois de um certo tempo, poderiam andar um pouco sozinhas, né? Apesar que se tem um tipo de processo, né, que os países do primeiro, segundo, terceiro, quarto mundo têm um tipo de respeito uns com os outros, inclusive porque o G7 ajuda, né, a organizar esse tipo de processo, e os países ficariam mais autônomos, né, com respeito uns aos outros, poderiam trocar, né, produtos e serviços ou outros tipos de processos, né, de uma maneira que o processo da exploração entre os países não se chegasse a limites extremos, né. Então, que depois de um certo tempo, o Brasil ficou mais recebendo um certo tipo de tutoria um pouco da América do Norte, né? Mas que depois Portugal ficou mais ou menos autônomo, fazendo processos próprios, né? E olhando processos aos 35% de outros países, né? Agora, na contemporaneidade, a gente imagina que Portugal, Espanha, outros países da Europa, têm uma certa autonomia hoje, né, que eles fazem um processo individual também, mas que não deixam também de uns 40% movimentar alguns processos que tinham antes, né, de troca de produtos e serviços, outros tipos de processos da economia, em relação à tecnologia, trocas, né, dos países de mercado, né, sobre diversos tipos de objetos, né. A criação e circulação de dinheiro, né, no começo tinha, né, a gente vê que tinha na pré-história, a gente vê que desde que assiste a aula, né, na escola e vê em livros, né, que se começou tipo com o escambo, né, que as pessoas produziam alguma coisa ou faziam algum tipo de trabalho, né, e só faziam trocas, né, com os outros. E tinha produtos e serviços que se trocavam, né? Também vimos também que tinha um salário, né? Que o salário era muito difícil, não se tinha sal, né? E o sal era muito valorizado porque dava um toque especial na comida, né? A gente vê que até os macaquinhos, não sei como, mas que eles descobrem o sal. Às vezes a gente vê no programa da Discovery, né? E vê os macaquinhos molhando alguma coisa que pegam para comer, na água para comer, que eles acham que fica melhor também, né? Então, que o salário, né, também foi utilizado, que se dava uma porção de sal, né, para um certo tempo de trabalho, né, em uma certa época. E também tinha também outros tipos de elementos, né, ou objetos, que se determinada época se tinha bastante valor, né, e se dava como pagamento, né, para produtos ou serviços que se fazia, né. Então tinha também, a gente viu que na época de Roma, na época da Grécia, né, que se teve uma das civilizações, né, e que parece que se achou, né, apareceu um tal de estudioso que se chamava Marques, né, com a ajuda dos setores de prestação de serviços e outros estudiosos, né, acabou achando que seria interessante, né, criar uma moeda
ou um tipo de cédula que teria uma certa aceitação e uma certa segurança, né? Para a moeda, né? Até para outros lugares, né? Que tentava se aumentar os domínios da cidade, né? Então, tanto a moeda, né, quanto a cédula, por exemplo, né, a pessoa fazia um tipo de serviço, né, ou tinha um determinado produto, ajudava a vender, né, um determinado tipo de produto, e falava assim, se você me ajudar a vender o produto, o dinheiro que a gente for ganhar, a gente te dá alguma coisa, uns 35 ou 40%. E naquela época tinha certa aceitação, né? Acabou que colocou-se, né, essa porcentagem, que também ela é uma constante universal, né? Essa porcentagem, que ela dá equilíbrio a vários tipos de constantes da nossa existência e constantes do cosmos, né? Por exemplo, né, a gente vê que, por exemplo, o abate dos animais, né? Se tivesse um processo do abate dos animais que abatesse os animais nos 40%, né? Os 60% teriam uma existência, né? Reproduziam e teriam um processo de carga de aprendizado, né? Na mônada, né? E os outros 40% que fossem abatidos, eles passariam para o processo etéreo, mas que teriam uma oportunidade de reencarnar de novo, né? Então, no processo do abate, a gente fica com menos remorso, né? Quando se imagina que fazia esse tipo de processo, né? Então, que também foi adotado, né, essa constante de equilíbrio para moedas, né? Para a moeda e a cédula. E que esse tempo, essa constante também, né, ela ajuda no equilíbrio de um monte de tipo de coisa. Hoje, na contemporaneidade, ela está muito mais de uma forma que combina muito mais do que nos tempos antigos, né? A gente vê que, por exemplo, né, na cidade, por exemplo, gays, lésbicas, deveria estar numa constante de 60% a 40%. Por exemplo, se as valquírias, né, resolvessem abandonar os homens, o que seria, né? Ou os homens, de repente, resolvessem todo mundo virar gay e abandonar as mulheres, o que seria das mulheres na cidade, né? Então, tem uma constante que seria 60%, né? O processo masculino, 60% feminino, apesar que se tem um processo de adição de radicais para ajudar no processamento, né? Mas que se teria, né, 40% de gays para equilibrar o processo, né? Outro tipo de questão é o processo da migração, né? O processo da migração é os 40% de turismo, né? 40% de imigrantes, é uma constante que dá um certo tipo de equilíbrio, né, no processo da cidade. Quando essas proporções aumentam demais, né, ou para menos, acaba sentindo falta, ou fica sobrecarregado, né, ou saturado, né. Então, que com esse tipo de constante, né, que faz inúmeros tipos de equilíbrios, né, acabou sendo adotado, né, para a moeda também. Fala oi para a câmera. Fala aí.
Então, continuando falando, né, que as cédulas e os títulos de crédito, eles ficaram nessa, acabou se adotando essa constante, né, universal, né, e que essa constante, né, tem uma variação na moeda e na cédula, né, para mais, para menos, né. A gente vê, por exemplo, moeda de 25 centavos, né, moeda de 50 centavos, moeda de R$ 1, cédula de R$ 50, R$ 100, de R$ 200, né? E que acaba se fazendo, né, um tipo de estipulação conforme a grandeza do objeto, né? A gente vê, por exemplo, vai comprar uma bala chita, né? Uma bala chita é 25 centavos. Vai comprar 1 metro de terra num lugar que tem uma valorização razoável, então deve ser, se paga uns R$ 40. Então vai comprar 1 metro de terra numa cidade, né, que tem o índice de desenvolvimento mais acentuado, então o metro de terra é mais de R$ 400, né? As cédulas que têm maior valor monetário, né, é mais difícil para carregar, né? E tem dificuldade também na hora da troca, né? A gente vai, por exemplo, numa lanchonete, aí você tira uma nota de R$ 200. Ah, vou pagar um salgado, um cafezinho. Ai, mas não tem, difícil achar um troco, né? A gente viu que hoje os bancos, não se vê os bancos hoje trocando muito moeda, dinheiro, né? Fala assim, eu quero dinheiro trocado. Mas que às vezes o banco poderia fazer, trocar dinheiro e cobrar uma taxa, né? A gente não vê muito que o banco faz esse tipo de transação, né? A gente vê assim que, às vezes, supermercados, bares, né? Bares pequenos, eles conseguem acumular bastante dinheiro trocado em moedas, né? Então muita gente pede assistência, né, nesses lugares para poder trocar o dinheiro, poder dentro do comércio ter dinheiro trocado. A gente nota que o banco poderia fazer esse tipo de processo e que não se vê, tem um pouco de dificuldade para trocar dinheiro, ter dinheiro trocado, né? Também fala-se que as cédulas, né? Se poderia ter cédulas até de R$ 1.000, né? R$ 1.000, R$ 5.000, né? Mas que nós nunca vimos que houve um tipo de convenção, né? Que chegou que a Casa da Moeda fabricasse uma nota, né? Com esse valor, né? A gente acha que talvez seria necessário, né? Antigamente, né? Porque antigamente se poderia carregar uma nota com maior valor, mas tinha menos embuste para carregar, né? Mas que mesmo assim não houve, pode ter tido casos, né, na história desse tipo de processo, mas que a gente vê que hoje na contemporaneidade não se utiliza esse tipo de processo de cédulas muito altas, né? Principalmente na hora de trocá-las, né? E também que hoje fica bem mais fácil, né, o processo dos bancos de transitar, que os bancos dão uma grande facilidade, né, que além de guardar o dinheiro, que dá uma certa segurança, faz o processo de transação, né, até em processos internacionais, né, e que fica muito mais fácil, né, e menos responsabilidade, né, e embuste de transitar com dinheiro, né. As moedas, né, cartão de crédito, moeda virtual, Bitcoin, né, cartão de crédito, celulares, notebooks, banco virtual, né. Então hoje ficou muito mais fácil, né, o processo de mexer com dinheiro, né. Apesar que ele fala que determinados processos que quer outra coisa que não é só dinheiro, né? Fala assim, aquela música do Tim Maia fala assim, não quero dinheiro, aquela música do Tim Maia,
Então tem que o valor da moeda o Tim Maia fala que não quer saber de dinheiro, que o dinheiro não, aquela música do, fala assim, que o dinheiro não vai pagar a minha parte, também, que fala só faz uma brincadeira sobre dinheiro, né?